Bom dia, meus queridos. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Hoje o Senhor nos deu uma palavra em Eclesiástico 30, porque o Senhor sempre está nos chamando a atenção para esse tema tão importante. Hoje é 20 de outubro e meditando esta palavra sobre a educação dos filhos, diante das coisas que vão acontecendo ao nosso derredor, Deus vai chamando a nossa atenção. Um caso que aconteceu aqui em Heliópolis nos aterroriza, nos deixa sensíveis, nos deixa com o coração apertados de pensar nesses pais desse rapaz que cometeu os assassinatos e se suicidou, e dos pais que perderam os seus filhos por ter passado por esse assassinato. É muito triste. E o Senhor vai chamando a nossa atenção com tudo isso, de onde nós estamos errando. O que está acontecendo? E vamos meditar essa palavra para a gente remoê-la. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. E não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre os seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida, viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito. Durante sua vida, não terá de que se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos. Alguém se manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhe pensar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo idômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesmo torna-se temerária. Adula seu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso. E não acabes rangendo os dentes. Não lhes dê toda a liberdade na juventude. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que te não desonre com a sua vergonha, com sua vida vergonhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha querida, meu querido, o Senhor sempre está chamando a nossa atenção. O que é que leva um jovem, um adolescente, a fazer algo dessa dimensão que aconteceu ao nosso derredor?
Aqui nós não podemos de forma alguma fazer julgamentos. Não cabe a nós. Mas o que o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje é de trazer a vigilância para a nossa casa. É de trazer a vigilância porque o encardido, o inimigo de Deus e das nossas almas, ele quer de qualquer forma atingir as famílias. E quando ele tenta por um caminho, não consegue, ele vai por outro, ele vai por outro. E aí é que está a nossa vigilância, de pai, de mãe e de nós mesmos adultos. Um adolescente, uma criança, ele não vigia ainda como deve ser vigiado. Mas eu, como mãe, você como mãe, você como pai, precisa vigiar sobre a vida do seu filho. O que é que seu filho está assistindo? O que é que seu filho está escutando? Onde o seu filho anda? Com quem ele anda? Esse projeto Famílias Restauradas nasceu no coração de Deus para chamar a atenção da minha família, da sua família. O que é que você está dando para os seus filhos? O que é que você está dando para os seus netos? Para aqueles que você é responsável? Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência. Não é que você vai sair batendo o seu filho. Não. Educá-lo, chamar atenção, formá-lo. E às vezes, quando necessário, uma palmada não vai fazer o seu filho padecer, como dizem. Não, é preciso chamar a atenção dos nossos filhos. É preciso, como pai, como mãe, educar antes que se torne um cavalo indômito, um cavalo indomável. Um poldinho, um filho do cavalo, se você ensiná-lo, ele vai se tornar um bom cavalo. Calmo, manso. Mas se você não educar, se você não domá-lo, ele se tornará um cavalo indômito, indomável, bravo. Os nossos filhos também. Se eu e você não educarmos desde a terna idade, e aí entra um erro de nós mães, quando o pai está corrigindo o seu filho, muitas vezes a gente que é mãe entra no meio. E aquilo vai dividindo o filho. Muitas vezes o pai faz isso. Mas é preciso conversar entre si, pai e mãe, para que corrijam juntos. E quando isso não é possível, tenta da melhor forma possível. Educar e formar bem o seu filho. Olha o que a palavra está dizendo. Não des toda liberdade na juventude. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Quantos pais, quantas mães fecham os olhos para as extravagâncias do seu filho? Ah, porque é jovem. Enquanto estiver no convívio de papai e mamãe que deve chamar a atenção, deve educá-lo, deve formá-lo bem, para que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqui diz que obriga-o a curvar a cabeça enquanto é jovem, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti. Educa o quanto antes. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhe pensar as feridas.
Adula o teu filho e ele te causará medo. Quantas vezes os pais e mães adulam seus filhos, estragam os seus filhos com mimos. Quando a criança erra, faz algo de errado, põe-se a rir, põe-se a achar engraçado. Minha querida, meu querido, não estrague o seu filho. Estamos em tempos difíceis, onde precisamos formá-los bem, da melhor forma possível, para que tenhamos um futuro santo, uma futura geração santa. Se nós não educarmos bem os nossos filhos agora, que geração futura teremos? Vamos começar a pensar nisso. Não deixemos brechas, porque o mal entra pela televisão, o mal entra pelas músicas que se escuta, o mal entra pelos jogos que se joga, pelas companhias que se tem. É preciso olhar com quem os nossos filhos andam, com o que é que nossos filhos estão vendo e ouvindo. Vamos pensar, meus queridos, o mal se infiltra de todas as formas, através dos colegas, através de doutrinações erradas. Meus queridos, é tempo de acordarmos, de vigiarmos enquanto podemos vigiar. É tempo de se voltar para Deus, é tempo de voltar para a igreja, antes que o mal se instale. Eu e você, como um pai, como mãe, precisamos educar bem os nossos filhos, educar bem a nossa geração, os filhos que temos na juventude. Não se ria dos seus filhos, das coisas que eles fazem. Não deixe os seus filhos fazer extravagância, fazer o que querem. Acordemos. Dê o melhor de Deus para os seus filhos, a palavra, a evangelização, o seu testemunho, e verás. Você, como mãe, olha para a roupa que a tua filha veste. Desde criança, muitas vezes os pais, as mães permitem os filhos, as filhas usarem roupinhas promíscuas. Sua filha vai acostumar e ela, quando crescer, vai permanecer, a não ser que Deus intervenha de alguma outra forma que se torna mais difícil, mas que não é impossível, através da oração. Mas o quanto antes você educar bem as suas filhas para serem filhas virtuosas, esse é o caminho. E muitas vezes você vai me dizer, não tem nada a ver roupa com espiritualidade. Tem. Nós demonstramos o que somos através do nosso comportamento, da nossa fala, do nosso ouvir, das nossas vestes. Acorda, mãe. Seja uma mulher virtuosa e farás os seus filhos virtuosos. O papel da educação dos filhos é da mãe. O papel de proteger, de prover, é dos pais, do pai. Isso não quer dizer que ambos não se conversem, ambos não interajam. Claro que interagem, claro que é importante. Mas a missão primária que Deus deu à mulher é de educar a sua prole. Ao homem, a de prover, a de proteger a sua prole. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Curte, dá o seu like.
melhor dizendo, compartilha, faz o seu comentário. Diga se você está passando essas virtudes para os seus filhos.